Olá, meu nome é Patrícia Vieira e este é o quinto episódio do meu podcast A Rota da Essência. Depois da gravação do último episódio, tive a oportunidade de falar com a Nizinha, a minha amiga, e, e ela vai estar já presente neste podcast para te falar um bocadinho sobre como é que as crianças vêm para além de. Espero que gostes tanto deste episódio como eu gostei de o gravar. Ni, antes de mais, muito obrigada por teres aceito este convite de estar aqui comigo hoje para um novo episódio do podcast A Rota da Essência. E tal como te falei no nosso convite, isto surgiu-me porque o último podcast publicado eu estava a falar sobre os insights que vieram da Rota da Essência, da sessão que tivemos com a Carolina, e estava a falar um bocadinho sobre este bloqueio que existe a comunicar e querer tocar na dor dos outros. Entretanto, depois a conversa evoluiu para falar da espiritualidade, não sei porquê, e entretanto estava também a dizer a quem nos estava a ouvir que eventualmente iria convidar a Fernanda Pinto, ou a Nizinha, para vir falar sobre como é que as crianças percebem e conseguem ver para além daquilo que nós adultos conseguimos ver. No último podcast eu fiz aqui uma pequena introdução ao tema, mas ninguém melhor do que tu para falar um bocadinho sobre isso. No podcast eu também dei aqui alguns exemplos meus, e portanto se calhar começamos por aí, Ni. Eu sei que não estás nada à espera daquilo que eu te vou perguntar hoje e portanto vamos começar por aí. Antes de mais, obrigada, estás aqui. Um, Obrigada pelo convite. É uma honra, ok? Obrigada. E bora lá, bora fluir. Vamos Da lá. conversa. Ni, primeira pergunta para ti, e eu não tenho nada escrito, está a sair da alma. Um, Quando eras criança, tu lembras-te de algum episódio que tiveste de ver alguma coisa estranha, que agora tu recordas-te e percebes que não era estranho? Se calhar eram almas ou espíritos. Conta lá. Então, esse ir lá atrás e perceber o que acontecia em criança aconteceu quando eu descobri que era médium, ok? Então eu fui a revisitar a minha infância toda e ver o que é que acontecia. E o que é que acontecia? Eu achava, ok? Isto é o que me apareceu. Eu achava que não é como nós víamos a televisão, estávamos a ser vistos, também alguém me via. E eu conversava muito, eu via pessoas a passar, e depois, de repente, alguma coisa aconteceu que eu bloqueei essa parte em mim. Ok? Foi assim que me explicaram porque é que eu bloqueei a minha espiritualidade. Houve um episódio em que eu vi um cavalo branco com asas a atravessar a rua. Não fui só eu que vi esse cavalo branco com asas, ali num local específico, pertinho da minha casa. Houve outra pessoa que viu, mas eu não vou comentar porque vou falar só da minha vida, não é? Lembro-me disso, não sei se foi aí que eu bloqueei e me assustei, não tenho uma ideia disso. No entretanto, conforme eu fui crescendo, eu não bloqueei totalmente, ok? Vamos imaginar que a minha canequinha, quem está a ver, é como se isto não tivesse bem fechado. Então ia saindo sempre aqui algumas coisinhas. Eu não estava totalmente bloqueada, lacrada, mas tinha ali umas aberturas. Eu estou-vos a explicar exatamente como me aconteceu a mim. Como me explicar. Então, quando eu namorava, principalmente aí, a Tisha sabe mais ou menos esta história, o meu marido já confirmou, ok, gente. Então era assim. E ele vinha namorar, eu namorei a antiga, gente, ok? Ele vinha namorar, eu tinha que ir embora, ele ia embora e dizia assim, vou para casa dormir. Se ele fosse, eu não ligava. Se ele estava a pôr um pé no café, eu estava lá a ligar. Sempre. E ele achava que era alguém que lhe dizia. Eu dizia, não, é só um dedinho, um sexto sentido, um passarinho que me disse. Eu não sabia ainda que era médium, gente, ok? Então a minha intuição esteve sempre assim, muito aflorada. Depois que eu descobri que era médium, a coisa melhorou muito. Até porque ele estava na Suíça, se ele dissesse vou dormir,
e fosse ao café, ele estava a pôr o pé no café, via aqui uma bolinha. Se ligares agora, ele está no café. Eu ligava para confirmar. E estava a chegar. Portanto, ele esteve sempre ali presente em mim. As vozes, principalmente depois de eu engravidar, ok? Durante a gravidez, mas principalmente depois de eu ter a minha filha, começaram a ficar muito fortes, até porque eu achava que estava louca, não é? Pronto, é o que é. Mas sempre esteve ali presente em mim, as presenças, o sentir as energias, sempre esteve. Mas em pequenina eu lembro-me disso, do cavalo branco, de ver pessoas, de achar, eu falava muito e achava que estava a falar com os da televisão, não é? Que eles me viam, que eu via. Pronto, era assim que eu achava. Uhum. E quando te recordas desse momento em criança e quando tu vias essas pessoas, estavas a falar que para ti era uma coisa normal porque achavas que era como se fosse uma televisão, não é? Toda a gente estava a ver. Houve algum momento em que tu viste algo ou alguém que te causasse medo, ou seja, que te perturbasse? Aí está, eu não me lembro do momento específico, eu sei que me bloqueei porque algo me assustou, ok? Mas eu não sei o quê. Nunca me foi o incutido, olha, estás a ser, como é que é? Estás a ser tolinho, olha, não me digas isso são coisas da tua cabeça. Nunca me foi dito isso. Até porque o meu avô materno, ok? Ele também teve a morada aberta e a minha avó na altura teve que ir fechar e assim das coisas. Portanto, nunca me foi incutido isso, porque já era uma coisa na família, certo? Mas eu lembro-me quando eu ia para a catequese, eu ia a pé. Eu passava, ao passar no cemitério, eu sentia-me, imagina, eu ia para ir para a catequese e à missa, ou para ir à missa, e eu passava no cemitério antes de ir, e eu passava a minha missa toda assim. Passava, passava, e quando passava para cima no cemitério, outra vez a comichão passava. E eu andei assim durante muito, muito, muito tempo. Até que ganhei coragem de perguntar à minha avó. Sim, já não é preciso ter coragem, não é aquela abertura. Eu, avó, então, eu quando passo o cemitério, eu vou, começo-me a coçar toda, estou a me sentir a coçar e a catequese, e depois quando passo outra vez já me parou a comichão. Por exemplo, se o meu pai me deixasse na missa, e eu só passasse no final da missa no cemitério para cima para ir para a minha avó, que eu almoçava todos os domingos a minha avó, eu chegava à minha avó e ainda a coçar. Era assim. E ela só me disse isto, ok? Portanto, a nossa voz tem muita sabedoria. Quando chegares a passar no cemitério, rezas um Pai Nosso ou uma Ave Maria, que tu andares para todas as almas. Sempre que passares no cemitério, vais fazer isso. Eu, está bem. Eu assim fiz. A comichão passou. Eu andei muito tempo que eu fazia isto, sem saber que era médium, outra vez, só para relembrar. Eu começava a chegar ao cemitério. Olá a todos, bom dia. Eu falava com eles sem saber que eu realmente falava, não é? Bom dia, como é que estão? Vou rezar um Pai Nosso para vocês todos, está bem? Eu fazia assim. Isto eu, aí para a catequese, aí com os meus 10 anos e 8 e por aí. Portanto, sim, era assim. Muito giro, muito giro. Estavas há bocadinho a falar sobre o teu avô materno ter a morada aberta. Para quem nos está a ouvir e para quem não sabe o que é ter a morada aberta? Então, antigamente não se dizia mediunidade, certo? Nem sensibilidade. Se tens a morada aberta e tens que trabalhar, que é, olha, por acaso é um dos temas que eu vou voltar a falar, que as pessoas, quando se falam em trabalhar a espiritualidade, pensam que tem que trabalhar uma mediunidade qualquer. Então, estar aqui, não é isso. Ahm, Antigamente dizia-se que quem tem a morada aberta é obrigado a trabalhar, e não é nada disso. Só tens que trabalhar para ti, trabalhas para os outros. Eu escolhi trabalhar para as pessoas, ok, para ajudar os outros. Foi uma escolha que eu fiz. Ter a morada aberta era isso, era o canal aberto e falava com quem já cá não está. Ok. Vamos voltar então ao nosso tema. Acho que já clarificámos aqui um bocadinho as pessoas. Ahm,
Fala-nos aqui um bocadinho sobre o que é que acontece quando uma criança nasce, o que é que ela vê, o que é que ela não vê, agora de uma forma mais teórica, ok? O que é que tu sabes sobre este tema? Partilha connosco, porque eu tenho certeza que quem nos está a ouvir está muito curioso e eu adoro ouvir-te, adoro aprender contigo e, portanto, agora é o teu momento também de partilhar connosco tudo aquilo que tu sabes. Tudo não, que é impossível, nós temos pouco tempo, mas. ahm, Vamos tentar. Exatamente, vamos tentar. Ok. Então, eu em 2023, acho, eu fiz um e-book, que é Pais de Filhos da Nova Era. Fala um bocadinho, tem histórias verídicas lá contadas e tem o que fazer para. Porquê? Porque uma coisa é tu explicares a uma criança com 5, 6 anos, olha, se vires isto, faz assim. Outra coisa é quando vocês têm bebés que começam a gritar ao meio da noite, todos assustados e vocês não sabem o que fazer, porque não têm febre, não dói dentes, não dói ouvidos, não dói nada, vão à médica, não tem nada. E é simplesmente porque viram ali algo que os assustou. Ok, então no livro eu explico muito o que fazer naquelas situações. Agora não vou falar sobre isso, como é evidente, não temos tempo, como diz a Tis, mas vou explicar no geral. Energeticamente, as crianças, quando nascem, ainda estão muito ligadas à fonte, não é? Elas são puras, ainda estão ali ligadas ao mundo espiritual, à pureza da sua alma, por assim dizer. Ok? Elas sentem e percebem as energias, as presenças, as emoções, têm pequenas lembranças de outras vidas que eles nem sabem se estão nesta, se estão naquela. Vocês virem, agora há muitos vídeos de crianças que tipo, fazem relatos de coisas impossíveis de elas relatarem, ok? Então é assim, porque é que elas vêm? Enquanto são muito, muito, muito pequeninas, ok? Aí, pelo menos, eu acho que é até aos 6, 7 anos, elas vêm, mas até aí aos 3, por assim dizer, elas ainda não estavam, e vocês já vão entender porque é que as pessoas ainda não estavam, muito moldadas por crianças, pela racionalidade. Nós todos temos crenças familiares, temos a sociedade em que nascemos que também nos molda, e hoje em dia nós temos uma arma muito perigosa que se chama telemóvel. E vocês veem que hoje em dia uma criança com meio ano, para se calar, vocês põem em piedade. Eu não estou a criticar, ok, gente? Mas põe-se um telemóvel à frente. E há muitos perigos no telemóvel. Porquê? Porque vocês estão a moldar. Vocês, nós todos. Estamos a moldar as crianças desde muito pequeninas. Elas nem têm tempo para se ficar puras. Há um filme que está a dar muito agora. Já falei sobre ele, sobre as músicas e entenderem a energia das músicas para, que é o como é que é? The Demon Hunters, que é de desenhos animados, e ele explica o porquê que as músicas influenciam, não é? A música é que salvava o mundo, a música boa. Isso é para um todo, se vocês entenderem mesmo o filme e estiverem ali, tudo é para um geral. Tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, molda-nos. As crianças hoje em dia, aqui há dias vi um TikTok de um professor que estava a perguntar algo e as crianças sabiam dizer eu, tu, nós, e não diziam eles. Porque havia uma música qualquer que era eu, tu, nós, tá, tá, tá. Então eles só sabiam aquilo. Não era eles, elas. Tipo, é isto. Estão a perceber? Tudo molda. Então, o que as nossas crianças ouvem no telemóvel, os desenhos animados, eles nem têm paciência até já para ver nada até ao fim. Aquilo está a moldá-los. E estas crianças que de 2000 para cá são crianças espiritualmente mais elevadas, estão mais acordados. Tá? Quanto mais recente o bebê, mais acordado e mais espiritualizado ele nasce, elas estão a ser, eu vou tentar dizer isto de uma forma fofinha, mas a sombra
está a tentar apagar a sua luz. Ok? Isto é uma forma da sombra apagar as nossas crianças. E enquanto vocês veem alguns adolescentes que nem querem telemóvel, ok? Já se vê relatos de adolescentes que desistiram do telemóvel e das redes sociais, e isto outros que só vivem para aquilo e vivem uma vida de fantasia. E este está a cortar tudo aquilo que eles vieram fazer, porque supostamente estas crianças da nova era, elas vieram para nos trazer mais consciência ao planeta. Elas são tipo as salvadoras da pátria, como costumo dizer, mas é isso que eles vieram cá fazer, trazer mais consciência ao nosso planeta. E então o que é que o lado sombra está a fazer? Está a tentar apagar essa luz. Então estão desde pequeninos. Isto é porque os pais não têm tempo. Nós vivemos num mundo cada vez mais estressado, vivemos em modo robô, ok? Os pais não têm tempo porque trabalham até às tantas da noite, as crianças chegam a casa e começam a querer falar, os pais pegam o telemóvel porque agora eu ainda tenho que tratar da roupa, tenho que tratar do jantar, tenho que preparar as coisas para amanhã, tenho que pôr o teu lanche, tenho que dar banho aos meninos. Então, os pais também não têm tempo, não é uma crítica a vocês. Eu entendo que vocês não têm tempo, mas é isto que nós estamos a fazer, nós estamos a contaminar as nossas crianças. E se vocês forem ao para trás, agora vou-vos fazer a vocês irem lá atrás, a memória. Antigamente, vocês viam as crianças e as nossas avózinhas, né? Olha, está-se a rir para os anjinhos, né? Que a criança parava assim e ficava ali, assim, a rir-se uma esquina qualquer e ninguém entendia porque é que estava a rir. E, efetivamente, eles estavam-se a rir para alguém, para um anjinho, para um bisavô que já não está cá. Eles conseguem ver, mas o que se está a fazer hoje em dia está a bloquear as crianças de acederem a isso. Ok? Então, a Tisha, acho que como é que foi o tema que tu falaste? As crianças ver além de? Era Sim, isso? exatamente. As crianças que vêm para além de. Para além de. Então vamos aqui desmistificar o além de. Ok? Eu fiz aqui umas anotações para não me perder, tá? Senão eu perco-me, isto dura 2 horas e vocês vão levar comigo 2 horas. Então, o além de, toda a gente pensa que é só ver espíritos e não é? Pessoas que já cá não estão. Não é só isso, gente. Há crianças que realmente continuam a ver depois mesmo dos 3 anos, dos 7, ok? Eles têm aquele dito amigo imaginário que eles estão a brincar e a falar e põem uma canequinha de chá, olha, bebe, estão a beber e vocês pensam, é um amigo imaginário. Se calhar não é bem assim, se calhar deveriam conversar com eles. Então é também eles sentirem as emoções, porque eles conseguem perceber muito as emoções, o ambiente. Vocês tentam por vezes esconder, mas eles conseguem entender as dores do outro. Até nos animais, se vocês virem, eles são muito mais conectados com os animais, têm uma conexão muito maior. Eles percebem as intenções da pessoa. Se aquela pessoa é má, vocês por vezes, e um alerta, não façam isto, por favor. Vai dar ali um beijinho à tia. E a criança diz, não, não obriguem. Nunca obriguei a minha filha a dar um beijo a ninguém. Se ela não quer, não deu. Não deu porque ela já tem 16 anos, agora é que ela não dá mesmo. Se não quiser. Mas em pequenina nunca obriguei. Porque havia ali alguma coisa ou não quer dizer que a pessoa seja má, ok? Mas pode trazer ali alguma energia mais negativa com ela e a criança não se quer aproximar. Então não obriguem. Também não vamos ser liberais para tudo, mas tentem perceber o porquê. Ok? Eles sentem, por exemplo, também presenças luminosas. E vou-vos contar uma coisa, posso deixar rapidinho. Aqui há uns tempos eu estava com uma criancinha, pequenina, os seus 2 anos, 2 e meio,
E eu fiz assim uma pergunta, porque eu gosto de testar as águas. Vocês já deviam saber que eu testo tudo. E assim, ao Moeri, que eu não vou dizer aqui o nome, claro. Está aqui algum anjinho? E ela fez assim, está. Ela não quer cabeça que sim. Eles querem me dizer alguma coisa. E ela abanou com a cabeça que não. E eu, não há nenhuma mensagem para mim. E ela abanou com a cabeça que não. Pronto, ok, eu sei. Eu fiz isto junto, ok? Eu senti que estava ali uma presença e não estava a ver, porque nem sempre eles se mostram, nem sempre vejo nada, ok? Senti ali a presençazinha, sabia que estava ali alguém, então perguntei. Assim, vou-te nomear a minha porta-voz momentânea. Foi muito giro. Experimentem fazer isso. Engraçado que a criança de 2 anos conseguiu perceber exatamente aquilo que tu querias, não é? Está aqui Muito algo interessante, giro. E a responder-me claramente o que é, ok? Portanto, foi muito, muito giro. extraordinário. Muito giro. E eles também comunicam intuitivamente, eles são muito intuitivos. Se vocês virem, mesmo a mexer no telemóvel, assim, mas como é que eu soube? Tipo, tenho um ano, como é que soube ir ao YouTube? Como é que se... Certo? Eles são muito intuitivos, mas também são muito intuitivos para outras coisas, não é só para o telemóvel. Entendes? Então é tentar perceber e entender que a mediunidade, nós todos somos médiums. Quer vocês acreditem, quem não acreditem, ok? Uns 0,01%, outros 20%, outros 10%, outros 30%, 50%, 70%, 100%. Não interessa, todos somos, cada um no seu nível. Mas nem todos trabalham a mediunidade. Alguns só sentem presenças, ok? Outros gostam muito de cristais e gostam de mexer em cristais e percebem energias de cristais. Outros é com plantas, outros é com animais, são mais conectados aos animais e por aí adiante. Ok? Nem tudo é ver espíritos e ouvir vozes, ok? Tentem perceber como funciona o vosso filho. É muito de conversar com ele e tentar entendê-los, ouvi-los, sem julgamento, ok? O papel dos pais ou educadores é muito, mas muito importante, ok? E há alguns dos maiores erros que eu já disse aqui à frente que eu, por acaso, não tive. Eu disse logo no início, que é dizer, isto é o maior erro. Ah, isso é a tua imaginação, não digas disparates, para com essas coisas, ok? Deixem-nos. Entendam porque é que eles estão a dizer aquilo. Façam perguntas. Como é que está o teu amigo? O teu amigo imaginário, o que é que ele traz vestido? Perguntem. Interajam com eles. Se calhar quando eles vos descreverem o que é que trazem vestido, vocês até sabem que não é possível. Eu sei que pode ser assustador, arrepiaste todo. Pode ser um bocadinho assustador, mas se calhar, não sabe. Então, comuniquem com ele, perguntem, não critiquem, não julgam. O ideal, no mundo ideal perfeito, não existe mundo perfeito, não cor-de-rosa, mas no mundo ideal, vocês têm que acolher, principalmente saber ouvir e ensinar à criança como é que ela pode lidar com aquilo que ela está a sentir, com aquilo que ela está a ver, ok? O ideal é mesmo isso. A criança, eu estou a falar sem me calar, ficha, desculpa. Para a criança é importante haver um equilíbrio, ok? É um género de ter a espiritualidade com os pés no chão. Isto porquê? Porque nós somos seres espirituais aqui na Terra, estamos no plano material, ok? Temos que estar conectados. Isto é muito, mas muito importante. Mantê-los conectados. Mas eu não tenho nenhuma religião, não preciso. Ninguém precisa ter religião. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra, são completamente separadas e diferentes. Precisam ensiná-los a rezar. Não tenho nenhuma religião, não sei rezar. Eu não disse para fazer uma oração.
em nenhuma religião. Rezar é anjinho da guarda, protege-me. Pode ser assim, não tem que ser uma coisa feita, ok? Não tem que pegar naquele catecismozinho azul, tal e outras. E rezar dali. O anjo da guarda, minha companhia, guarda a minha alma, de noite e dia, por exemplo. Não tem que ser exatamente isso. Tem que ser incentivá-los a conversar. Olha, Deus, hoje foi muito divertido, brinquei muito na minha escola com os meus amigos. Foi isto, incentivá-los a comunicar, para eles se conectarem ao sagrado, ok? E pedir proteção aos seus anjinhos também. Então é só incentivar a criança a fazer isso, a criar essas pequenas rotinas de manhã e à noite, fazer, ok? Dependendo dos casos, tudo vai depender do caso de cada um, ok? Mas se vocês já forem fazendo estas pequeninas coisas, já ajuda. Eu sei que parece muito simples e que não é nada, mas eu prometo que ao longo termo é muito. E incentivar a criança a mostrar e a expressar. Se ela não gosta, o meu filho não gosta muito de falar. Então desenha aqui, vamos desenhar. O que é que estás a sentir? Vamos jogar um jogo qualquer que ele possa construir. Deixem ele libertar. Tentem entender o que é que está ali. Se ele faz um desenho cheio de sarrabichos ali com muita raiva, algo ali não está certo. Se ele faz um jardim com flor, são coisas diferentes. Então tentem perceber o que é que ele gostaste de transmitir. E vão questionando. Porquê é que fizeste isto? Porquê é que desenhaste isto? Okay? Sempre questionar. Questões, como eu costumo dizer, perguntas é vida. Ok? Questione. Façam perguntas. As crianças, como eu disse há pouco, elas têm como missão e propósito, estas crianças, principalmente as nascidas depois de 2012 para a frente, mas de 2000 para cima já são. Ok? E muitos estão perdidos. Há aí uma geração que, pelo menos uma geração, mas há mais, que está completamente perdida porque não soube lidar, não sabe lidar com o que está a acontecer. E na cabeça deles aquilo torna-se uma confusão. Porque não tiveram o apoio necessário para. E eles têm como missão e propósito ajudar a elevar a consciência do planeta, daí que também são mais empáticos, mais sábios, são mais atentos. Okay? Embora possa não parecer, mas são mais intuitivos e espiritualmente conectados. Fiquem com isso. Elas são crianças da nova era. Okay? Deixem alguma questão? Já falei muito aqui sentada. Sim. Se calhar aqui para arrematarmos, já deste aqui muitos conselhos para quem nos está a ouvir, para quem tem filhos, para quem pensa ter filhos, como eu, e também aprendo muito contigo. E sem dúvida que tento sempre aprender um bocadinho mais para, não é para não errar, mas para fazer o melhor que conseguir com as crianças que me tiverem destinadas, vamos dizer assim. Porque já E estamos atenção, destinados, não é? desculpa, deixa eu fazer um corte. Tu até podes estar a ouvir agora e não seres mãe, mas certamente és tia, és prima, tens um amigo que tem um bebê pequenino, então se tu ouviste a informação chegou até ti, és tu que vais ajudar. Ou pelo menos aquela mãe está a passar por um mau bocado semana. Eu vi este podcast, eu vi isto pode te ajudar. Se a Exatamente. informação chegou a vocês, ela é para ser passada. Ok? Exatamente. Ou seja, nada vem até nós por acaso, e portanto, se estás a ouvir, vou repetir aqui um bocadinho aquilo que a Ni disse, mas guarda esta mensagem no teu coração, aplica e recebe-a com todo o carinho e partilha com quem precisa de ouvir isto, porque faz toda a diferença nós termos alguém que tem conhecimento e que pode ajudar o outro, não só a nível espiritual, porque estas crianças precisam de muita ajuda emocional também. E haver esta pessoa que nos pode apoiar no nosso crescimento é essencial. A Ni tem um e-book, está disponível na nossa plataforma do For Life Academy. Ni, queres falar aqui um bocadinho mais? Já falaste aqui um bocadinho sobre ele, mas se quiseres, só para terminarmos este podcast, falar aqui um bocadinho sobre esse e-book e depois despedirmos de quem nos está a ouvir. É assim, o e-book nasceu
de muitas perguntas que os pais me faziam, ok? Então tem lá as perguntas que mais me faziam. O meu bebê está a fazer isto, assim, o que é que eu faço? Tem lá. Tem uma história verídica de uma criança que eu acho que na altura tinha 9 anos, já não me lembro, mas está ali. Agora não me lembro da idade na altura. Eu contei a história com a autorização dos pais, claramente, mas tem lá muitas sugestões de como vocês podem ajudar os vossos filhos, ok? Ele, entretanto, que saiu este podcast, ele recebeu ali uma melhora, ok? Tentei pôr mais informação, porque todos os dias nós estamos a evoluir e, como eu digo, eu aprendo sempre com os clientes. Os pais trazem sempre questões novas e diferentes, então eu fui acrescentando coisas. Está um pouquinho mais completo. Mas eu tenho aqui uma mensagem final, posso deixar-te isto? Claro, claro que sim. Então, as crianças não estão aqui para aprender só connosco. Elas são grandes mestres da alma que vêm para nos lembrar tudo aquilo que nós nos esquecemos, que é ver com o coração, ver com amor, não com os olhos, ver de dentro para fora. E deixo aqui um apelo aos pais, tios, primos, todos vocês. Observem, escutem e confiem na sensibilidade destas crianças, porque elas são muito especiais. Obrigada, Aninha, obrigada por esta mensagem final. Eu acho que quem nos está a ouvir tem o coração derretido, tal como eu tenho. E muito obrigada pela tua entrega, obrigada por teres aceito este convite de estar comigo no podcast da Rota da Essência. Vais estar mais vezes, eu sei que tu sabes disso. Temos muitos assuntos sobre espiritualidade para falar. Eu gosto muito de aprender contigo e colocar-nos no lugar de aprendiz, é mesmo muito, muito importante. Já fizeste a mentoria comigo de comunicação, mas lá está, nós temos que saber estar no lugar de aluno e de professor. E eu aprendo muito, muito com cada uma das pessoas que já tive a oportunidade de guiar. Portanto, obrigada por terem estado desse lado, obrigada por terem ouvido este podcast. O próximo episódio terá um tema completamente diferente. Eu não vos posso agora falar sobre o tema, porque, tal como aconteceu no último episódio, eu posso ter um tema e de repente sair para outro completamente diferente. Mas espero que estejam a gostar muito deste podcast da Rota da Essência e é um gosto poder ter-vos desse lado. Até breve e um beijinho!